Muito boa noite. Aqui estamos uma vez mais para continuarmos a nossa semana de oração e hoje vamos avançar um bocadinho nos capítulos do livro de Eclesiastes, porque, como sabem, são 12 e nós não temos 12 noites e, portanto, hoje vamos falar de 3 forças influentes e vamos começar com a figura deste senhor. Provavelmente vocês não o conhecem, mas a 29 de junho de 2013 todos os jornais do mundo abriram com uma notícia sobre este homem. Este homem tem como nome Nunzio Scarano. Era o Monsenhor Nunzio Scarano, que era o homem mais importante do Banco do Vaticano. Ele foi preso por fraude, lavagem de dinheiro e tráfico internacional de dinheiro. E este escândalo no Banco do Vaticano deu-se depois do Papa Francisco ter feito uma equipa, um consórcio, para investigar as atividades do banco. Ora, acontece que este senhor foi preso quando ele tentava transferir ilegalmente 20 milhões de euros da Suíça para a Itália. E ele estava a fazer isso com a cumplicidade de 2 outras pessoas. Uma delas era um corretor da bolsa chamado Giovanni Carenzio e o outro era um alto responsável dos serviços secretos italianos chamado Giovanni Maria Zito. E a operação falhou porque Carenzio renegou o acordo. O dinheiro era de 3 magnatas da Itália, 3 pessoas que estavam envolvidas no negócio da indústria naval, um senhor chamado Paolo, o outro Cesare e o outro Maurício, todos da mesma família, a família D'Amico. Este homem vangloriava-se porque na carteira, ele mostrava a carteira muitas vezes às outras pessoas, na carteira não tinha notas inferiores a 500 euros. E por isso ele era considerado como o Monsenhor 500. Este era o outro nome que lhe era dado. Antes de ele ser padre, em 1987, ele tinha sido caixa de um banco e mais tarde foi o chefe dos auditores de uma agência do Vaticano que gera os bens da Santa Sé e foi subindo na hierarquia até que de repente subiu tanto, como vocês veem, caiu. E isto dá-nos um mote para os 3 poderes mais influentes do mundo de hoje. A religião, o poder, qualquer que ele seja, poder político, poder económico, poder social e o dinheiro. E acontece que Salomão, nos 4 primeiros capítulos, ele falou sempre na primeira pessoa, mas agora pela primeira vez ele vai falar na segunda pessoa do singular. E essa segunda pessoa do singular poderia ser o filho dele, poderia ser um amigo, poderia ser eu. E, portanto, Salomão, a partir do capítulo 5, vai começar a falar na segunda pessoa. E também ele vai mudar o tom. Ele começa agora a falar no imperativo. E se os irmãos verificarem, começa justamente com o imperativo. Nós já lá vamos. Guarda o teu pé. Versículo 2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma. Versículo 4. Quando fizeres um voto, não tardes em cumpri-lo. Cumpre o voto que fizeres. Salomão vai utilizar agora o imperativo. Porque Salomão sabe uma coisa que a Bíblia toda ela diz. Não é suficiente saber aquilo que está certo. É preciso viver de acordo com o que está certo. Daí o imperativo. Saber e não fazer. Ou saber e não viver não serve rigorosamente nada. Nós não somos, ou seja, o povo da Bíblia, nem o povo da Bíblia, nem o cristianismo são gnósticos. Os gnósticos é que acreditavam que quanto mais soubessem, quanto mais conhecimento eles tivessem, mais salvação eles tinham. O cristianismo não é assim. Não interessa a quantidade de conhecimento que nós temos. O que interessa é se nós vivemos com o conhecimento que temos. Isso é o que é o importante. E, portanto, é assim que Salomão vai começar. Ele começa justamente com o verbo guardar. Guarda o teu pé. É um verbo interessante. O verbo chamar, ou o verbo chamor,
consoante ele aparece na Bíblia. Ele aparece pela primeira vez no relato da criação, quando diz que Deus colocou o homem no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E em seguida ele vai ser um verbo que vai aparecer muitas vezes na linguagem dos mandamentos, sobretudo na guarda do sábado, no livro de Deuteronômio, guarda o sábado do Senhor teu Deus. Mas aqui Salomão vai colocar o verbo guardar, o verbo guardar, numa relação que é a relação fundamental da religião, aquilo que nós hoje fizemos hoje. Quando vimos à casa de Deus, é engraçado, guarda o teu pé, toma cuidado com os teus pés. Nós tomamos cuidado com os nossos pés para não tropeçarmos. E é isso que Salomão está a dizer. Toma cuidado com o teu pé quando vieres à presença de Deus para não tropeçar. É isso que ele diz. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Então estamos em Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos. Sacrifícios de tolos. A Bíblia assinala alguns sacrifícios de tolos. Caim foi um sacrifício de tolos. Saúl foi outro sacrifício de tolos, que não tinha o direito de sacrificar e antecipou-se a Samuel. O próprio Salomão é descrito na Bíblia como alguém que fez mal ao sacrificar. E, portanto, o que é que aqui ele está a dizer? O que é o sacrifício de tolos? E Salomão vai dividir isto em duas partes. A primeira tem a ver com a oração. E repare o que é que ele diz no versículo 2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apressa a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. E versículo 3, porque dos muitos trabalhos vêm sonhos e do muito falar palavras néscias. A primeira coisa que Salomão vai chamar a atenção na vida religiosa, quando eu me venho encontrar com Deus, tem a ver com a oração. E realmente, meus queridos irmãos, nós na oração temos muitos problemas. Muitos problemas. A começar, estamos a falar da oração comunitária, da oração que se faz na igreja. A começar que, por exemplo, no sábado de manhã, os irmãos vão de reparar que nós escolhemos as melhores palavras para a oração. Porque nós queremos que as pessoas percebam que nós sabemos falar bem português. E ficamos todos contentes quando no final da nossa oração alguém nos vai dizer: eu gostei muito da sua oração, realmente foi muito boa. Este é um problema. O primeiro problema são as palavras. O segundo problema são as palavras. E vou-vos explicar porque é que são as palavras. Os irmãos já repararam que a esmagadora maioria das nossas orações está na forma verbal do imperativo. Senhor, faz isto. Senhor, ajuda aquele. Senhor, sê com estes. No imperativo. O imperativo é a forma verbal na qual o sujeito dá ordem. E nós estamos a dá-las a Deus. Já se perguntaram porque é que nós oramos no imperativo? Nunca se perguntaram. Mas deviam se perguntar, porque é assim que nós oramos. Senhor, não te esqueças dos pobrezinhos. Senhor, abençoa esta comida. Nós damos ordens a Deus. E aquele que dá ordens é superior. E aqui temos um paradoxo de um elemento fundamental naquilo que nós dizemos. Por um lado, nós dizemos que orar é abrir o coração a Deus como um amigo. Eu não sei como é que vocês falam com os vossos amigos, mas certeza que não é dar-lhes ordens. E nós damos à vontade a Deus, provavelmente porque nós estamos muito satisfeitos com aquilo que Ele faz. Ou porque pensamos que Ele está tão ocupado que temos que lhe chamar a atenção sobre qualquer coisa. Esse é um outro aspecto do qual Salomão nos fala. E as nossas orações também muitas vezes são mecânicas, sabem? Nós criticamos aqueles que têm um rosário e que vão desfilando do rosário enquanto fazem outra coisa qualquer. Eles já estão de tal maneira habituados, fazem outra coisa qualquer enquanto vão desfilando do rosário. O que é interessante é esgotar as pecinhas, as continhas do terço. Mas nós poderíamos falar das nossas próprias orações. As nossas orações também são um bocadinho mecanizadas. E Jesus Cristo dizia isso
quando falava sobre oração, ele dizia assim: não sejas como os gentios, que pensam que por muito falar, estão ouvidos. E isto significa uma coisa, que Salomão chama a atenção, é que muitas vezes nós oramos a um Deus feito à nossa medida. Logo, nós não oramos a Deus, oramos a um ídolo. E muitas vezes oramos a nós próprios. E por isso Salomão diz: quando tu vens à presença de Deus, estás tu consciente diante de quem tu te encontras? Será que tu tens essa consciência que estás diante de Deus? Por isso é que Salomão diz: lembra-te, Deus está no céu e tu estás na terra. E lembra-te que é diante dele que tu te diriges. Por isso, antes de dizeres qualquer coisa, pensa bem naquilo que vais dizer. Reflete naquilo que vais dizer. Reflete na oração que vais fazer. Não significa que nós não possamos abrir o nosso coração a Deus, mas significa que nós devemos pensar bem naquilo que fazemos. Porque na verdade é com Ele que nós estamos a falar. A segunda coisa que Salomão chama a atenção é aquilo que nós chamamos os votos, as promessas que nós fazemos a Deus. E as promessas que nós fazemos a Deus situam-se no contexto da aliança. Nós sabemos que Deus estabelece uma aliança connosco, que Ele nos promete algumas coisas, e nós, por sua vez, também lhe prometemos algumas coisas a Ele. E interessante que Ele diz assim no versículo 4: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque Ele não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Nós não estamos aqui apenas a falar de alguns votos. Estamos a falar daquilo que são a nossa maneira de ser para com Deus. Os irmãos lembram-se do início do ano, no dia 1 de janeiro. No dia 1 de janeiro nós todos fazemos votos. Eu vou andar mais, vou praticar mais desporto, vou fazer isto, vou fazer aquilo e aquilo, que até corre bem. Durante uns primeiros tempos, depois já não corre. Depois, entretanto, lá se foi. E muitas vezes para com Deus é a mesma coisa. E o que Salomão aqui está a dizer é que é a nossa inconsistência diante de Deus. Tal como nós somos inconsistentes nas nossas orações, nós somos inconsistentes na nossa vida espiritual. É por isso que há uma coisa interessante. Aqui há umas semanas atrás, foi o dia das expiações. Já passou. E no dia das expiações há uma oração, aliás é com essa oração que se inicia o dia das expiações. Essa oração chama-se Kol Nidrei. Kol Nidrei significa todos os votos. A oração por todos os votos. E porquê é que os judeus fazem essa oração no início do dia das expiações? Porque o dia das expiações não é apenas o perdão dos nossos pecados. O dia das expiações é também o perdão dos votos não assumidos pela nossa parte para com Deus. E nesse dia, a oração de Kol Nidrei tem como objetivo suspender todos os votos não cumpridos do crente para com Deus. E é uma coisa interessante, eu achei isto espetacular, porque na verdade Deus é um Deus de misericórdia, Deus conhece-nos melhor do que nós nos conhecemos a nós próprios. E por isso é que Jesus dizia: perdoa-nos as nossas dívidas. Não são as nossas dívidas e não são só os nossos pecados. É aquilo que nós nos comprometemos para com Ele e que não estamos nem aí. Ou que se calhar não pensámos bem em que é que isso implicava. E estão a ver, meus irmãos, o problema da religião é que ela nos engana a todos. Nós pensamos na nossa vida religiosa e se começamos a ir um bocadinho mais profundamente, percebemos que, na verdade, muitas vezes nós vivemos a nossa vida religiosa de uma maneira absolutamente superficial. É absolutamente superficial. Eu lembro-me que uma vez eu gosto de orar com pessoas de outras comunidades religiosas. E várias vezes eu vou orar com pessoas de outras comunidades religiosas. Uma vez eu fui orar com um frade franciscano. Quase que jurava para nunca mais. Porque o homem disse: bom, então vamos orar, levantemos as nossas mãos. Levantamos as nossas mãos. E ele começou a orar.
e só agradeceu. Só. Toda a oração dele foi um agradecimento. Só que se os irmãos quiserem fazer um bom exercício para fazer músculo, é ficar assim com as vossas mãos 15 ou 20 minutos, que foi o tempo que demorou aquela oração. E eu, a partir dos 5 minutos, já dizia assim, quando é que este indivíduo se cala? Mas, na verdade, a oração dele estava-me a interpelar bastante, porque ele era capaz de fazer aquilo. Para ele, aquilo não tinha problema nenhum. E eu compreendi uma coisa naquele dia. A oração é realmente um exercício, não só um exercício físico, mas é um exercício de relação com Deus. E eu percebi que a minha oração, à vista da oração daquele frade franciscano, não era nada. Embora ele fosse um frade franciscano e um pastor adventista. Mas às vezes nós precisamos destas coisas para aprender. E é isto que Salomão nos está aqui a dizer. A religião muitas vezes é vivida como uma vaidade, um vazio, algo sem consistência. Quando nós próprios nos esquecemos que a nossa natureza pecadora nos trai na relação que nós estabelecemos com Deus. E por isso muitas vezes nós ficamos contentes quando fazemos qualquer coisa, a nós já nos parece muito bom. Mas Salomão diz-nos aqui, toma lá cuidado, porque aquilo que a ti te parece espetacular pode não ser aquilo que Deus espera de ti, que Deus pede de ti, e que tu, como ser humano e crente, deverias ter para com ele. Esse é um ponto extremamente importante. O outro que Salomão vai falar é a vaidade do poder. E Salomão vai dizer uma coisa gira aqui no versículo 8. Se vires em alguma província opressão de pobres e roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso. Ou seja, se nós virmos injustiça na terra, não temos que nos admirar. O que é que seria na igreja? Seria de admirar ou também seria de não admirar? O que é que vocês acham? Não, é que muitas vezes nós pensamos que somos muito diferentes do resto do mundo. E Salomão diz isso assim: se não vemos justiça nesta terra, não nos devemos surpreender. E esta parte que vem daqui do versículo 8 até ao versículo 9 é baseada em duas passagens. Uma delas está em Gênesis capítulo 2, versículo 3, onde a palavra servir e a palavra terra aparecem. E a outra está em 1 de Crónicas, capítulo 29, versículos 10 a 15, que é a oração que o rei David faz quando Salomão é entronizado. Não se esqueçam que o rei David está quase a morrer, mas é ele que permite que Salomão seja rei, e ele faz essa oração em 1 de Crónicas, capítulo 29, versículos 10 e 15. E há palavras nestes dois textos que são aquelas que estão aqui. Porque há um problema que afeta a justiça, tanto no mundo como na igreja. E esse problema é o poder. É o poder, irmão. E nós, por vezes, na igreja, pensamos que existe algum poder, sem ser o poder do Espírito Santo. Há pessoas que pensam que, segundo as funções que elas exercem na igreja, ou segundo os títulos que elas adquirem fora, e que depois são considerados também na igreja, ou que segundo o seu ascendente social, a sua escala hierárquica na sociedade, essas pessoas também devem ter o poder. E é verdade que a igreja cristã, muito cedo, foi corrompida pelo poder. Esqueceu-se de que todas as funções que existem na igreja são funções de serviço, não são funções de poder. E nós às vezes pensamos que é o poder. Quem é que é a pessoa hierarquicamente mais importante dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Quem é? Não, dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, quem é a pessoa mais importante? Não é. Não é.
Não é. Dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a pessoa mais importante é um coletivo, é o Conselho de Igreja. Vocês estão a perceber como é que nós invertemos a coisa? E nós pensamos à maneira católica. Nós pensamos que a pessoa mais importante é o padre. Logo, padre, o pastor deve ser outro. E não é. E o que Salomão me está a dizer aqui neste versículo 9 é uma coisa espetacular. Reparem o que é que ele diz neste versículo 8. Se vires em alguma província a opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora. E sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. É engraçado, Salomão está a dizer uma coisa gira. O poder não é aquilo que a ti te parece. E ele vai dizer até uma coisa paradoxal. Dentro da hierarquia daquele tempo, o homem com mais poder era o rei. O rei era o topo da hierarquia. E, no entanto, reparem o que é que diz o versículo 9. Até o rei se serve do campo. Ou seja, que acima do rei estava a terra. Porque se a terra não dá, o rei morre. Morre de fome. E, portanto, Salomão diz uma coisa muito gira que às vezes a nós não lhe damos conta. Se eu correr a minha vida atrás do poder ou para obter poder, eu tenho que me lembrar de uma coisa. Haverá sempre alguém que estará acima de mim. Sempre alguém. Ou algo que estará acima de mim. E, portanto, tal como o dinheiro, o poder nunca se conquista. Porque o que é engraçado é que ao dizer que o rei se serve do campo, Salomão utiliza a palavra terra e, como isto está fundamentado numa passagem que é Gênesis 2 e Gênesis 3, o homem veio de onde? Da terra. E ao pecar, Deus disse-lhe uma coisa muito simples. É à terra que tu regressas. À terra é que tu regressas. E no capítulo 3 disse-lhe outra ainda mais interessante. Até agora tu trabalhaste e não te cansaste. A partir de agora, com o suor do teu rosto comerás o teu pão. E esta terra onde tu vais trabalhar vai-te negar o teu sustento, porque espinhos e cardos te produzirá ela. E, portanto, isto foi uma forma de Salomão nos dizer que a vaidade do poder não compensa, porque acima de todos os poderes ainda existe o poder de Deus. E embora ele às vezes pareça ausente, Deus está presente. Por isso, o livro de Eclesiastes fala uma linguagem de esperança. Nem sempre na igreja nós temos justiça. Nem sempre na igreja o poder é bem vivido. Nem sempre na igreja as pessoas percebem o que é verdadeiramente o poder. Eu gostaria que todos percebessem que o grande poder, se calhar, é aquele que mais falta. É o poder do Espírito. É o poder que nos ajuda a interiorizar o que Deus deseja fazer da nossa vida. E, sobretudo, Salomão diz-me assim, a corrida pelo poder é a vaidade das vaidades. Porque ela termina na morte. És pó. E em pó tornarás. E finalmente, se calhar nenhum de nós é afetado por este terceiro influente da sociedade. O dinheiro. E o Salomão diz também uma coisa gira. No versículo 10. Quem ama o dinheiro, o que é que ele diz aí no versículo 10? Eclesiastes capítulo 5, versículo 10. Quem ama o dinheiro, é engraçado. É engraçado. Quem ama o dinheiro nunca farta dele. E Salomão vai organizar o seu raciocínio de maneiras impecáveis. E vocês vão ver aqui uma alusão a um livro. Eu já vos vou perguntar se vocês lá chegam. Chegam de certeza absoluta. A primeira coisa, Salomão diz assim, tal como ao poder, a sede do dinheiro é insaciável. Quanto nós mais temos, mais queremos ter. Mas em seguida, Salomão vai dizer o dinheiro não leva a lado nenhum, porque a incapacidade de desfrutar da riqueza
é muitas vezes o problema destas pessoas. Porque Salomão diz assim: se tu tens dinheiro, podes crer que vais ter em seguida um problema. Sabem qual é? Todas as pessoas querem desfrutar desse dinheiro. Vocês vão ter familiares que de repente desconheciam. Amigos que nem sequer vos davam bom dia, mas que de repente estão atraídos por umas cores ou por uns números, por qualquer coisa. E Salomão diz assim: a pessoa depois quer desfrutar daquilo e tem inúmeros problemas. Terceira coisa, a riqueza não traz felicidade. Como é que eu sei isso? No versículo 12. Versículo 12, Salomão diz assim: doce é o sono do trabalhador. Então e o do rico? O que é que ele diz do rico? Não o deixa dormir. É engraçado. Seria de esperar que o rico dormisse melhor que o pobre. Mas Salomão diz que não. Salomão diz assim: doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Quarto argumento, versículo 15. Quem é a pessoa que está aí? O livro de Eclesiastes está na Bíblia hebraica, numa secção, são os outros escritos. A Bíblia hebraica tem 3 secções: a Torá, o Pentateuco, os profetas e a seguida os Ketuvim, os outros escritos. É Jó. É Jó que está aqui. É Jó que diz esta frase: no saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. E Jó era um homem extremamente rico, que, ao ser atacado por Satanás, de um momento para o outro, perdeu tudo. E Salomão imagina, justamente no livro de Jó, Salomão pega na experiência de Jó e imagina uma pessoa rica que de repente chega ao paradoxo de querer deixar qualquer coisa para a sua descendência e não tem. Por isso é que ele diz assim: os irmãos conhecem mais ou menos, eu já estive nesta cidade de Buzescu, na Roménia. Perto desta cidade nós temos uma escola adventista e eu fui lá a essa escola integrado numa equipa para avaliar o ensino. Pontualmente, a nossa divisão e todas as divisões do mundo fazem uma avaliação das escolas adventistas e pegam noutras pessoas de outros países e constituem o júri de avaliação. Neste caso, como era uma escola na Roménia, pegaram em mim para avaliar o capelão daquela escola e pegaram noutros especialistas para avaliar cada detalhe dessa escola. E num dos dias nós fomos a esta cidade, Buzescu, e apresento-vos aqui um bairro que é um dos bairros mais ricos da cidade de Buzescu. Normalmente, quando nós pensamos na Roménia, pensamos num país pobre, mas isto é um bairro cigano. Eu estive aqui. Cada casa é um luxo. Cada casa é maior do que a casa que está ao lado. E aquilo é uma coisa espetacular. O que é que aconteceu com estes ciganos? Eles trabalhavam no metal. E quando foi a Revolução Romena, quando caiu o ditador de Ceausescu, e isso aconteceu mais ou menos em 1987 ou 89, estes ciganos agarraram no metal que eles trabalhavam e venderam. Tenho que confessar que nem sempre venderam da maneira mais legal, ok? Mas a verdade é que fizeram rios de dinheiro. Construíram isto que está aqui. Outro detalhe interessante destas casas é que vocês passam por ali, mas vocês só veem ou gente muito idosa ou criancinhas. E vocês perguntam, onde é que estão as outras pessoas? Estão fora em negócios. Vêm aqui para passar férias. Vêm aqui para passar férias. E, portanto, têm uma enorme riqueza, mas olha, quase não a desfrutam. Salomão diz-nos uma coisa muito gira. Ele diz-nos assim neste livro: toma cuidado com a maneira como tu vives, com as influências deste mundo, a religião, o poder e o dinheiro. É fácil estas coisas serem infectadas por aquilo que é o vazio, o
rebelde à natureza humana. Deus quer que tu desfrutes disso. Porque reparem o que é que ele diz nesse capítulo 5, a partir do versículo 19. Quanto ao homem em quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é, dom de Deus. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Pelo contrário, nunca Salomão vai contra o adquirir riqueza, ou o adquirir poder, ou o relacionar-se com Deus. Mas Salomão diz-lhe de uma maneira muito taxativa: orienta-te para com Deus, da maneira que Ele deseja. E se receberes a Ele como um dom, estarás contente com tudo aquilo que tiveres. O teu poder não será o poder de dominar sobre os outros, mas será o poder de ministrar aos outros. É completamente diferente. Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe para que na nossa própria experiência nós possamos perceber como é que Deus nos chama a uma vida mais equilibrada e mais comprometida com Ele. Obrigado, Senhor, por aquilo que Tu fazes por cada um de nós. Obrigado desde já por aquilo que Tu farás por cada um de nós no dia de amanhã. E obrigado pela consciência que Tu nos dás através da Tua palavra, daquilo que Tu ainda desejas realizar na nossa vida. Aquilo que nós queremos realmente é que a Tua oração em nós seja respondida. Por isso, Senhor, que através do Teu poder nós possamos respondê-la nas nossas vidas. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém.